Olá, olá turma, como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já, como sempre, eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram, no TikTok, ouçam a gente no YouTube Music, no Deezer e no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem, falem para mais pessoas acompanharem o nosso queridíssimo podcast. Estamos recentemente passando por uma mudança de layout, cores. Lancei recentemente um videozinho comentando, né, temas, assim, trazendo reflexões. Talvez eu faça mais isso, então vão lá, comentem, curtam e é isso. O tema de hoje, ele é referente ao, se eu não me engano, terceiro episódio desse podcast, em que a gente falou um pouquinho sobre amor e, né, as minhas percepções sobre o que é amar, o que é o amor, como que a gente consegue pensar ele, e eu fiz a partir do interlúdio Te Amei Infinito, da Nanda Tsunami, e hoje ele é meio que uma pequena continuação daquele episódio, vendo por outras perspectivas sobre o amor. Então vamos falar mais um pouquinho sobre o que é o amor. A gente ouve muito hoje em dia, que aí eu vou trazer dois pontos de vista e a gente vai desenrolando eles ao longo do episódio, né? A gente ouve que o amor, ele não é aquelas borboletinhas no estômago, né? O amor verdadeiro, ele é visto mais como essa calmaria, essa estabilidade. Dizem muito que é sustentar essa monotonia, a chatice mesmo do cotidiano e da rotina, né? Então, essa paixão, esse sentimento avassalador de ai, a falta que eu sinto, essa coisa bem romântica do ai, não consigo viver sem ela. E esse amor verdadeiro, ele é visto como essa estabilidade. É você conseguir sustentar a relação, é você viver, de fato, um amor um pouco mais contínuo, né? Então, você não ter essa instabilidade do dia a dia, mas você conseguir, de fato, viver com a pessoa a longos períodos com uma, né, estabilidade mesmo. Mas, vem outra questão, né? Quando você não tem mais tantas novidades para mostrar para a pessoa, né, ao longo de vários anos que você, né, vai se relacionando ali, a rotina vai engolindo vocês com trabalho, estudos, família, e aí vai vendo como que esse relacionamento ele vai se sustentar ao longo do tempo. Porém, também se fala muito, e isso me lembra muito aquelas revistinhas de banca, de jornal, de tipo, ai, mulher, como apimentar a sua relação e não deixar a relação cair na rotina. Sabe essas falas assim? E aí você fala também de como não deixar esse amor esfriar. Esse amor não cair na monotonia do dia a dia e manter a relação ainda interessante. Então, de um lado, a gente tem esse amor como uma sustentação dessa monotonia, dessa rotina de como o amor vai se caber ali na rotina de cada um, mas num contraponto ainda como se manter interessante. E aí a gente tem esse paradoxo interessante de uma estabilidade numa relação e o cotidiano é que vai mostrar como que o amor vai se revelar ali, mas ele, ao mesmo tempo que é estável e de certa forma previsível, ele também ser estável e previsível demais é o que mostra que o amor provavelmente acabou. Então, é interessante como a gente tem esse contraponto e essas questões. E aí, eu quero trazer de uma reflexão desse terceiro episódio do podcast, a reflexão que eu fiz de primeiro. Antes da gente falar do amor, vamos falar o que é o amor propriamente, né? E aí eu puxo a definição da Bell Hooks.
em que ela fala tudo sobre o amor, que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma ação. Então, o amor, ele não é sentir amor, ele é amar, ele é o verbo. E amar é uma prática, né? O verbo, ele parte desse princípio, em que ele é uma prática do amar. Quando a gente coloca o amor sobre essa questão da prática, o amor ele se torna o fazer, se fazer amar e o cuidar, o não violentar, o ter cuidado, o se preocupar, o carinho. De fato, o que faz o amor se mostrar como afeto, né? Porque a grande questão da Bell Hooks é não se tem uma definição clara, socialmente, né, de o que é o amor. E quando você não se define bem algo, tudo vira meio que esse algo. Então, ela diz: se tudo é amor, então o amor não é necessariamente nada. Aí entra a questão: se tudo é amor, até as coisas que não são amor viram amor. Inclusive o contrário do amor, que seria uma violência. Então, você ser tóxico, você ser violento, você ser escroto, viram amor. Porque, ai, não é que eu estou é, controlando você. Eu estou cuidando de você. Porque cuidado é visto como amor. Só que controle não é amar. Porque não se tem uma definição clara do que é o amor. No momento em que a gente coloca o parâmetro de o amor é uma prática. Se tem que mostrar que você ama alguém. E esse amor, ele é o cuidado, ele é a preocupação, ele é a não violência, ele é a conversa. Você estabelece esses parâmetros básicos de o que é o amor. E o amor não é um sentimento, ele é uma prática. Então você tem que mostrar constantemente o que é esse amar. Você começa a estabelecer os limites básicos de como esse amor tem que ser tratado. Beleza. Aí a gente consegue, a partir disso, então, o amor é uma prática. A gente consegue desenrolar isso nessa perspectiva de, ok, se o amor é uma prática, então essa estabilidade que se dá para o amor longínquo, esse amor verdadeiro, vamos colocar aqui, né, entre aspas, mas vamos tratar ele como esse amor verdadeiro, ele é uma prática constante do mostrar esse amor. Então, eu amo a pessoa, logo eu estou constantemente executando ações que demonstram esse compromisso. Porque o amor, ele é, acima de tudo, um compromisso de se fazer amar. Beleza. Então, beleza, Sede. Demonstro constantemente esse amor pela pessoa, e isso cria uma estabilidade dentro dessa rotina. Porém, entra o contraponto dele. Tá, mas como esse amor, essa estabilidade dele ainda vai ser de fato interessante? Porque aí a gente ainda tem nesse não deixar o amor esfriar um certo resquício daquele pensamento de que o amor ele é uma certa imprevisibilidade ali dentro. Então, o amor ao mesmo tempo, aqui a gente consegue perceber que ele parece querer se mostrar imprevisível e previsível ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem aquela relação interessante. Beleza, vamos reservar isso por enquanto. Aqui eu vou trazer mais pensamentos meus, que aí eu acho que a gente vai conseguir amarrar tudo bonitinho. Vamos lá. Eu particularmente acho que existem diversas formas de amar e ser amado que não se restringem a essa fórmula de banca de jornal, nessa fórmula de revistinha de banca de jornal. Que normalmente, né, a gente me lembra muito essas coisas de mulher mesmo, de assim, ai, coisa de mulher, eu tô dizendo assim, de que é constantemente dito, né? Ai, pega um brinquedinho, coisas pra apimentar a relação, que é sempre colocado nas costas da mulher. Essa necessidade de manter esse relacionamento quente, né? Ainda mais porque, claro, a gente tá aqui falando de meio que práticas que responsabilizam a mulher de não se tornar, não ser interessante o suficiente, e se ela não é suficientemente
interessante, o homem vai buscar isso fora de casa, e aí a gente sabe os desdobramentos de como essa traição vai ser dada, e de como isso é colocado nas costas da mulher, enfim, todos esses desdobramentos. Mas o passo inicial é não deixar o amor esfriar, logo, se o amor ele não pode se deixar cair, esse medo do amor virar uma amizade. Só que aí, em contraponto, para esse amor se manter estável, o amor ele tem que ser, de certa forma, uma cumplicidade, um companheirismo, portanto, sim, uma forma de amizade. E na minha cabeça, o amor ele é esse cuidado, essa escolha. Né, o amor ele é, acima de tudo, uma escolha constante de permanecer juntos. E é essa confiança mesmo que se gera, né? Então, constantemente ali a gente está escolhendo a partir de diversos requisitos. Então, eu confio nessa pessoa, eu quero permanecer ao lado dela, eu me vejo com ela a longo prazo, eu me preocupo com essa pessoa e tudo que está ao redor dela, portanto, eu amo essa pessoa. Beleza. Pra mim, o amor, ele é essa cumplicidade, esse comprometimento de pensar em um futuro em que a pessoa ela faça parte e ela seja importante nesse futuro. Porque é isso, no momento em que você se compromete, ao menos no meu ver, namorar uma pessoa e, né, consequentemente, casar com essa pessoa, você coloca um detalhe de eu quero que essa pessoa esteja a longo prazo na minha vida. Ao menos é assim que na minha cabeça funciona. E isso também, o fato de você querer que uma pessoa permaneça na sua vida é também a base de uma amizade. Concordamos nisso? Acho que sim. Se eu quero que uma pessoa fique na minha vida a longo prazo, isso também é uma amizade. Então, aqui a gente entra também numa outra questão de qual a linearidade entre um amor romântico e um amor de amizade. Porque aqui eu tô tratando, né, quando eu falo amor, eu tô me referindo especificamente ao amor romântico, né? Como tratando esse amor no sentido mais específico, né? Mas a gente entra numa outra discussão. O amor romântico é uma amizade com relação sexual? Porque normalmente é dado esse detalhe, né? Ai, é uma amizade em que eu me relaciono sexualmente com essa pessoa. Porém, vamos colocar mais uma camada. Em relacionamentos com ou entre pessoas assexuais, por exemplo, ou seja, pessoas que têm pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas, não necessariamente vai ter sexo, correto? Porque assim, levando em consideração que, por exemplo, tem uma pessoa sexual ou duas pessoas assexuais nessa relação, você não necessariamente, ou você vai ter pouca presença de relação sexual ou nenhuma. Então, como que esse relacionamento ele se constitui? Ele se constitui como uma amizade? Não, ele é um relacionamento amoroso, porém que tenha pouca ou nenhuma presença de sexo. Então, se o amor romântico ele não é caracterizado necessariamente pela presença do sexo nessa relação, o que é que vai caracterizar ele, vai diferenciar ele de uma amizade comum? É esse sentimento de cumplicidade, parceria com. E mais um detalhe, com uma ou mais pessoas. Porque, né? Um relacionamento romântico não é necessariamente você estar comprometido com apenas uma pessoa, né? Quando a gente pensa em relacionamentos não monogâmicos, você está se propondo a compartilhar a vida com mais de uma pessoa simultaneamente. E isso também, né, parte de um princípio de amizade. Então aqui a gente tá trazendo essas questões para pensar o que de fato é exclusivo do amor romântico. É o comprometimento com uma pessoa só? Não. É uma presença de um vínculo sexual? Não necessariamente. Então, o que vai diferenciar? E aqui, vamos lá, reservamos também, vamos deixar isso aqui reservado. Para trazer, para que a gente aprofunde essa discussão, eu gostaria de trazer uma letra de uma música. Tá, vamos pegando os ingredientes e reservando, e aqui a gente vai colocar mais um ingrediente junto. Já fizemos as claras em neve, já misturamos todos os secos, agora vamos fazer os molhados, tá bom?
A gente vai falar então da letra Um Amor Calmo, da Carol Biazin, que tá presente no disco No Escuro Quem é Você. É uma música que eu particularmente gosto muito, se vocês não conhecem a Carol Biazin, ela é uma cantora lésbica, belíssima, adoro todos os álbuns dela. E nessa música, ela vai dizer algumas coisas que eu acho interessante e que aqui eu acho que contribuem muito para nossa discussão. Ela vai dizer em certa medida na música: quero alguém que te dê dopamina mais do que a tela do seu celular, que te faça ver a vida que existe fora de casa, do que vale um eu te amo escrito se a mão da pessoa não te digitar. Então, acho muito legal que é esse amor que te dá mais dopamina do que a tela do seu celular. Então, esse amor que provoca uma euforia, esse amor que te dá uma vontade de viver, e esse amor que o eu te amo, ele não é só uma frase dita, mas ele é uma ação. Então a gente já vai amarrando com o amor como uma prática. Ela prossegue: quero o tédio dos amores que dão certo. Hoje eu só queria alguém para confiar, para poder desmanchar no peito, alguém que me faça desacelerar sem ter que pôr a mão no freio. Os amores que dão, acho muito legal essa parte. Os amores que dão certo. Hoje eu só queria alguém para confiar, para poder desmanchar, alguém que me faça desacelerar sem que ter que pôr a mão no freio. Então, o tédio é esse tédio do amor que dá certo. Então, esse tédio da estabilidade, esse tédio da rotina, e que é a pessoa que vai trazer essa calma na instabilidade do dia a dia. Então, é esse ponto de estabilidade que aparece aqui. Um amor puro, é disso que a gente precisa. Um amor puro, alguém para dividir a vida. Um amor puro, no claro, no escuro, é disso que a gente precisa. E aqui, a gente pensa, né, nesse amor como alguém ou alguéns com os quais você não precisa ter esforço para demonstrar quem você é. Algo que se assemelha também a um tom de amizade também, né? Então, a grande questão é você não precisar ficar tendo que esconder certos aspectos de quem você é. Porque é uma grande discussão que se tem, principalmente quando a gente pensa em obras ficcionais de amor, sempre tem esse ponto do quanto você tem que ocultar de si mesmo para que você se sinta aprovado pela outra pessoa. E um grande ponto que se traz desse amor verdadeiro, né, vamos colocar as devidas aspas, é a não necessidade de ter que esconder certos traços de si mesmo e que a pessoa vai abraçar esses traços. É nesse tipo de relação em que os vários eus vão poder coexistir e mudar sem você precisar ficar fingindo. Então, eu posso ser o meu eu engraçado, o meu eu inteligente, o meu eu sério, o meu eu chato, o meu eu muitas vezes estranho e o meu eu desconfortável com essa pessoa sem ou eu com essas pessoas sem que isso cause necessariamente uma ruptura na relação, mas que isso faça parte da relação. Talvez a questão não necessariamente seja uma relação sexual ou um certo ponto de estabilidade, porque aqui é quando a gente pensa, você é o meu porto seguro, você é o ponto de estabilidade em que eu posso retornar. A gente está em constante mudança e a gente é múltiplo. Então, não necessariamente a gente está estável também, né? A gente está. Sempre que eu estou me relacionando com as pessoas, eu estou em constante mudança também. E a pessoa está em constante mudança. Então, não necessariamente a gente é um ponto de estabilidade, a gente é uma instabilidade no meio da instabilidade também. Então, esse porto seguro, ele tá muito mais a ver com tem muito mais a ver com essa relação de escolha e cumplicidade que se dá pela jornada. Então, é alguém que você tem para te acolher ao longo da caminhada. Então, eu acho que é muito mais sobre você continuar lutando ao longo desse percurso da vida e você ter suporte que te permita continuar lutando, sabe? E aí a gente, vamos de novo, parar pra pensar. O amor, então, ele é essa instabilidade ou essa estabilidade? Porque o amor, ele parece ser muito mais esse suspiro durante um mergulho, sabe? Em que você tá
o mergulho tá te exaurindo o ar e aí você para pra respirar. E é nessa ou nessas pessoas que você encontra esse refúgio. Não alguém necessariamente que vai te interromper a sua caminhada, mas alguém que vai caminhar ao seu lado. Eu acho que aqui esse amar como prática está muito mais associado a isso, um companheirismo, um compromisso nesse companheirismo. E aqui eu trago um trecho de uma letra que também foi o que me estimulou, que é uma música recente do João. Eu tô gravando isso daqui perto do lançamento do álbum Memórias Póstumas do João, em que ele vai dizer na música O Amor, eu acho horrível e bonito que o amor não escolhe pra onde ele vai. E é nessa, de novo, presença dúbia, nesse quase paradoxo do amor, que a gente encontra a beleza dele, porque é muito legal e muito assustador a gente não saber o que vai acontecer com uma relação. Porque o amor ele vai para onde ele tiver que ir no final, né? Se ele tiver que acabar por destino ou não, seja o que você acredite, talvez ele acabe ou talvez ele muda. Porque a questão do amor, e eu acho que é esse grande ponto que a gente estava falando lá no início, é esse medo de que o amor, ele, né, muitas aspas agora, ele vire só amizade. E aí, não significa que esse amor, porque ele virou amizade, ele parou de ter aquele fogo, então, ai, não tem mais a presença tanto de relação sexual, ele, entre aspas, esfriou, que ele acabou. Não é porque ele mudou que ele acabou. Eu não acredito que porque o amor virou amizade, que necessariamente ele tenha que ter um fim. Talvez o problema esteja justamente em imaginar que esse amor esfriar, ele acabou. Porque no final é a gente sustentar isso, sabe? Porque assim, vamos parar pra pensar. Que um organismo vivo, né? Ali, uma árvore, né, seres vivos, eles são estáveis porque eles mudam. Então você só consegue manter a mesma forma física porque as suas células estão em constante mudança. O nosso corpo vai manter a temperatura justamente porque ele está em constante adaptação com o ambiente. Uma floresta, ela vai permanecer sendo uma floresta porque as árvores vão cair, outras vão nascer, os animais vão migrar. Então, a estabilidade da vida, ela nunca é fixa. Ela nunca vai ser imutável. Não necessariamente descobrir alguém novo todo dia numa nessa relação vai fazer com que ela permaneça, né? Porque sempre falam, né? Ai, a graça do amor se dá porque você redescobre a pessoa todo dia, você aprende algo novo sobre essa pessoa. Então, é como se você estivesse sempre se reinventando no amor. Mas você descobrir novas nuances da pessoa. Porque, assim, de novo, ninguém vai permanecer igual na relação. A gente sempre vai estar ali descobrindo novos gostos, modificando os gostos, se reaprendendo. A gente tá sempre aprendendo mais sobre si mesmo. E a graça, talvez, do amor esteja justamente em você permanecer com essa pessoa, ou eu, ou essas pessoas, enquanto você aprende mais sobre si mesmo e sobre elas ao longo dessa caminhada. E aqui é interessante porque eu tava vendo Heartstopper para sempre, né? Que é essa obra de finalização da série de Heartstopper, né? Que fala muito sobre. Eu acho muito incrível porque esse amor romântico entre adolescentes que demora muito tempo pra gente ver nas telas de uma forma não sexualizada, né? Enfim. Mas que a grande discussão que se tem no filme é o medo e essa coisa de que o amor adolescente ele não se perpetua. E por que ele não se perpetua? Porque as pessoas mudam, né? Meu eu adolescente, não que eu seja um grande adulto também, mas assim, o meu eu adolescente, ele vai mudar muito quando, né, eu, de fato me consolidar como um adulto. Só que não significa que quando eu virar adulto eu vou parar de mudar. Então, talvez a grande questão é o quanto os adolescentes eles vão estar comprometidos em se adequar a essas mudanças que tanto
eles mesmos estão passando, quanto com a outra pessoa. Porque a grande questão da mudança da adolescência para a vida adulta é que muitas mudanças são feitas de uma forma muito rápida. Mas quando a gente vira adulto, essa mudança ela não deixa de ser menos rápida. Não é porque você foi para uma faculdade longe que você teve que mudar de vida, seu círculo de amigos muda, você conhece outras pessoas, que isso deixa de ser diferente na vida adulta. A gente está sempre mudando de trabalho, né? Muitas pessoas mudam de carreira constantemente, você tá ali tentando se consolidar, então você muda de lugar, de vida, você tá sempre. Sua família tá modificando, pessoas vivem, pessoas nascem, pessoas morrem. Então, a vida adulta é essa constante mudança. Então, qual de fato é a grande diferença de um relacionamento adolescente para a vida adulta de um relacionamento que nasce na vida adulta e se perpetua ao longo dos anos? Porque, de fato, a gente tá sempre em mudança. E eu não sei, de fato, e aqui eu abro para vocês, se as mudanças que a gente passa da vida adolescente para a vida adulta são tão diferentes assim da vida adulta. Porque a vida adulta, de fato, já tem per se, sabe, por si só. E aí vem a questão. Os relacionamentos, eles acabam. As pessoas mudaram muito e elas pararam de se acompanhar ao longo do caminho. E aí elas não se perceberam mais, porque essa questão, né? Muito se fala do, eu não te reconheço mais do que um dia você já foi. E aí não tem nenhum problema o relacionamento acabar, porque as pessoas mudaram e elas não se reconhecem mais, porque eu acho que essa é a grande questão, né? Você caminhar junto com a pessoa quer dizer que vocês estão sustentando as ambiguidades que essas mudanças vão gerando entre si e entre vocês, né? Eu sou uma pessoa que está em constante mudança, meu namorado está em constante mudança, e o quanto a gente vai se reconhecendo nessas mudanças que o outro vai fazendo. Só que pode ser que chegue em um momento em que eu não vejo mais as mudanças que ele fez nele como legais para quem eu quero me tornar. E tá tudo bem se isso acontecer. Eu acho que a grande questão, e aqui eu tô falando de um tipo de término específico, tá? Não tô falando de relacionamentos tóxicos, traições, enfim. Tô falando de eu, né, chegar um momento em que você não vê mais naquela pessoa a mesma pessoa que você via lá atrás. E aí vem parte também de um princípio de a gente ver a outra pessoa como fixa, né? Então aquela pessoa ali eu achava que ela era de um jeito e ela mudou e eu não percebo mais a mesma pessoa. Então eu não acompanhei essa percepção de que eu não acompanhei a mudança, mas ao mesmo tempo eu mudei, talvez os caminhos ali se divergiram e tá tudo bem acabar nesse momento. Ou também nesse momento que eu percebi que os caminhos divergiram, acho que é esse o verbo correto, a gente repactuar isso e falar, olha, eu acho que a gente aqui se percebeu diferente e eu estou querendo reafirmar que esse relacionamento é importante pra mim, a gente vai reacordar certas coisas para que a gente consiga permanecer alinhado no mesmo caminho e a gente continue caminhando junto. E aqui, eu acho que é esse o momento em que ambos perceberam, ou um deles percebeu e avisa o outro, né? Que esses caminhos estão divergindo, que vai precisar desse acordo e desse remanejamento do caminho, de pensar para onde a gente vai, aonde a gente quer ir junto, se a partir desse momento a gente ainda vai permanecer junto, a gente vai para caminhos opostos, né, ou caminhos diferentes, e como isso vai ser feito. E se a gente tá de acordo de fazer isso. Porque pode ser que um momento, um quer se mudar de um país, né, de um país para o outro, e o outro não quer se mudar ou não quer sustentar essa mudança, então, eu vou para Irlanda, você fica no Brasil, e a gente não vai sustentar o relacionamento, a gente não está de acordo a sustentar um relacionamento distante, por exemplo. E tá tudo bem, então esse relacionamento ou dá uma pausa, ou se modifica. Então, como esse relacionamento vai se dar, né? Ele vai ser uma amizade, vai ser um relacionamento à distância, vai abrir esse relacionamento, vai repactuar. Eu acho que é essa a questão de como as pessoas estão em mudança e, portanto, o relacionamento está em mudança, de como
estar aberto a outras possibilidades de pactos nesse relacionamento. Porque talvez a grande questão que eu tô trazendo aqui é que esse medo de o relacionamento esfriar não é o medo do relacionamento acabar. É o medo de ter que repensar esse relacionamento, de você ter que abrir a possibilidade de que talvez você tenha que abrir o relacionamento, tenha que fazer novos acordos nesse relacionamento, de ter que repensar ele. Porque eu, particularmente, eu não sou uma pessoa que é extremamente. Tipo, a questão, por exemplo, de uma vida, de um relacionamento sexual, pra mim, não é algo extremamente relevante. Então, não é se como pra mim é o relacionamento esfriasse, então, ai, virou amizade, a gente, né, nesse quesito específico não se encontra mais. Nossa, eu tô me expondo muito aqui, mas enfim. Se pra mim esse relacionamento, entre aspas, esfriar, pra mim não é um problema, porque pra mim é muito mais importante o compromisso de estar junto, do companheirismo que o relacionamento romântico promove, do que necessariamente a presença de, sabe, isso daí. Então, eu acho que é muito mais você perceber em si o que é relevante ou não e como você vai priorizar isso dentro do relacionamento. Porque no final, de novo, o relacionamento é uma prática. Então, como ele é uma prática, ele tem que estar constantemente sendo praticado. No momento em que você para de praticar essa confiança, esse companheirismo e de repactuar as coisas, eu acho que eu tô gostando desse termo, repactuar. Pra mim, o amor é essa constante repactuação. Enfim, eu acho que quando você pensa que você já conhece completamente a pessoa e que você já conhece completamente esse relacionamento, essa pessoa ela passa a ser um personagem meio na sua cabeça, sabe? Ela se torna essa previsibilidade. E é nesse momento que essa curiosidade morre e esse relacionamento para de se tornar relevante. Porque aí você para de levar em consideração que essa pessoa é uma pessoa. E aí eu acho que é nesse momento que você começa a idealizar as coisas na sua cabeça e que quando você percebe que essa pessoa ela mudou e que vocês vão ter que remanejar o caminho, que tudo parece muito assustador. E que talvez seja nesse momento em que você perceba que o relacionamento, de novo, aspas, esfriou, que tudo parece demais e que talvez você não esteja disposto a repactuar, porque você já consolidou uma imagem idealizada na pessoa na sua cabeça e que o relacionamento de vocês era de uma certa forma, só que pode ser que ele não tenha, nunca tenha sido daquela forma, ou ele não é daquela forma mais, e que você só não percebeu. Porque você estava demais existindo na sua cabeça e você não parou para olhar pro fato, pro que de fato está acontecendo. E aqui eu proponho pensar o amor, talvez, esse amor romântico que diferencia de fato da amizade, como um projeto compartilhado de existência. Então, o amor como uma prática compartilhada de existência. Para mim, ele quase carrega uma pergunta, essa pergunta silenciosa, que é: eu posso construir uma vida com você? Eu posso compartilhar uma existência com você ou vocês? Porque, gente, eu não quero deixar de pensar no amor como uma forma plural, tá? Por mais que vocês julguem a não monogamia, não significa que ela não exista, tá? Não é porque você julga ela e que você acha que não é válida pra você, que ela deixa de existir como possibilidade para outras pessoas. Então, por isso que eu estou abrindo essa possibilidade. Não porque eu viveria ela, não sei também se eu viveria ou não, eu acho que não é pra mim, não, ao menos não nesse momento, mas que outras pessoas se encontram nesse formato e tá tudo bem, tá? Não é porque você não reconhece ele como uma forma válida pra você que ele não é uma forma válida de existência, ok? Então eu acho que essa pergunta silenciosa de eu posso compartilhar uma existência, eu posso construir uma vida com você, é nessa pergunta norteadora que existe o. As nossas vidas não vão deixar de existir separadas, mas a gente vai compartilhar uma vida juntos. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que não é apenas a gente dividir momentos, é dividir um futuro. É você pensar a longo prazo, sabe? Eu acho que tem essa tendência de associar o amor saudável à ausência de brigas. Mas na prática, são relacionamentos duradouros que vão ter esses conflitos inevitáveis.
E a diferença não tá em não brigar, mas em como você vai reparar o vínculo depois dessa briga. Talvez o amor, ele vai aparecer justamente como essa capacidade de dizer, eu tô com raiva de você, mas eu continuo comprometido em manter isso daqui. Porque no final, é isso, esse comprometimento constante. É você não separar as coisas, não separar é, os polos. Porque eu acho que essa ambiguidade. A nossa cultura, ela tem muito o ponto de querer esperar que o desejo sexual e o amor, eles caminhem sempre juntos. Mas eles têm lógicas diferentes. O desejo, ele vive desse mistério, de uma certa distância, dessa idealização. E o amor, ele vive da intimidade, da previsibilidade, da confiança. Então, eu acho que é por isso que tantos casais eles vão experimentar uma diminuição desse desejo sem necessariamente deixar de se amar. Porque, gente, no final, é o você já ter visto aquela pessoa de tantas formas e de. Sabe, é você ver a pessoa passando mal, é você ver a pessoa nua, é você ver a pessoa chorando, é você ver a pessoa desesperada, com raiva, que vai gerar intimidade, que vai sustentar essa relação e que, gente, talvez ela pague esse desejo. E que eu acho que eu tô falando muito dessa relação entre desejo e amor como dois polos e que eles vão estar intrinsecamente ligados e que a gente vai ter que sustentar, talvez. Nem todo mundo vai estar disposto a criar uma intimidade tão grande por medo de apagar o desejo, e que tem pessoas que vão estar dispostas a quase aniquilar esse desejo para manter a intimidade, desse amor, ou que é exatamente por causa, né, pensando, por exemplo, na demissexualidade, né, nessa o quanto essa intimidade é o que vai gerar o desejo. Porque aqui a gente está pensando que o desejo, talvez ele seja essa distância da intimidade, mas que talvez a gente possa mudar a lógica e pensar o quanto o desejo pode estar associado ao fato desse aprofundamento da intimidade. De fato, por exemplo, para mim, quanto mais eu conheço uma pessoa, mais interessante ela se torna, porque eu percebo o quanto eu tenho o potencial de conhecê-la ainda mais. E de o quanto desejo isso gera. O desejo é que eu estou usando numa questão ampla, não necessariamente sexual apenas. Mas eu acho que é aí que mora uma mudança que a gente pode fazer, e essa virada de chave de pensar o desejo sexual, por exemplo, o desejo de uma forma mais ampla também, como essa curiosidade que é instigada pela intimidade. E o quanto caminhar ao lado de uma pessoa pode sim esfriar o relacionamento, mas também pode esquentar muito ele. Porque é esse compromisso diário de você estar um do lado do outro, ou dos outros, que faz com que esse relacionamento se torne mais interessante. Então, eu acho que manter o desejo não significa inventar novidades, mas entender que vai ter oscilação e que o cotidiano vive de oscilação e que a vida é uma grande oscilação, essa grande ambiguidade. E eu acho que eu gostaria, por último, de reforçar o que a Bell Hooks diz. O amor é prática, o verbo amar, ele não é um sentimento. Então, eu acho que é muito mais sobre esse compromisso de eu vou estar aqui para o que der e vier, independentemente do que aconteça entre eu e você, entre quem a gente vire, quem que a gente é, foi e será. Eu vou estar aqui para fazer os acordos que tiverem que ser feitos para que a gente mantenha isso. E que, se inclusive o acordo será a gente se afastar, que seja por uma escolha consciente de que a gente está fazendo isso porque de fato seja o melhor e que talvez sustentar o amor seja sustentar o amor de diversas formas. Sabe, eu acho que é muito mais não terminar um relacionamento porque acabou um desejo, apenas talvez perceber que esse desejo se tornou outra coisa e que para algumas pessoas vai estar tudo certo e para outras não. Eu acho que é muita gente pensar o que eu quero, de fato, sabe? A gente vive muito, de novo, pensando no que os outros querem, no que nos foi dito que
tem que ser o certo. Porque no final é isso, a gente pensa nesse caminho. Eu vou ficar com a pessoa, ter um namoro, noivar, casar, ter filho, ter casa, a gente vai envelhecer velhinho, vai ter sempre esse mesmo formato. Só que esse formato não vai funcionar para todo mundo. Esse formato, ele oscila, ele se modifica, as pessoas vão e voltam, as pessoas conhecem outras pessoas, as pessoas acolhem outras pessoas, relacionamentos se mudam, se ajustam, retornam, vão embora de novo, é, pessoas se vão, pessoas ficam. A vida no final é isso, gente. A gente pensar que o amor vai ser um ponto de estabilidade no meio da instabilidade, talvez seja a ingenuidade e imaturidade de não querer pensar que não tem estabilidade em nada. Tudo é fluido. Tudo é um grande não e sim ao mesmo tempo. E eu não sei se no final nada, tudo do que eu falei ou nada do que eu falei faz sentido, mas enfim. Talvez seja só um grande ponto de reflexão que eu fico pensando de a gente tenta ficar querendo controlar as coisas, só que as coisas não são controláveis. E quando a gente tenta controlar, a gente talvez violente aquilo que a gente tá tentando controlar. E que talvez o descontrole faça parte, a gente se deixar descontrolar e deixar que as coisas se descontrolem um pouco, faz parte da brincadeira de estar vivo. Enfim. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar no episódio. Eu tô fazendo episódios um pouco mais curtos, eu acho, ultimamente, mas eu acho que eu tô conseguindo trazer mais profundidade neles. E um pouco de reflexões que talvez permaneçam para além desse episódio. Enfim, eu acho que isso é tudo por hoje, galera. Eu espero ter bagunçado um pouco a mente de vocês, ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia, gente. Um beijo, um abraço, até a próxima semana. A gente se vê, tchau!